Neste vídeo vamos então ver como é que se processa o acesso a bases de dados com o sistema PDO, mais conhecido por PHP Data Objects. Desde que existe o PHP, já existiram vários mecanismos de acesso a bases de dados. E falamos num caso concreto aqui de bases de dados MySQL, poderíamos estar a falar de SQLite ou de outros sistemas de bases de dados. Mas aqueles que são mais comuns no caso do PHP é sistemas de acesso a bases de dados MySQL. Passamos por instruções MySQL diretas, depois tivemos o MySQL, e agora temos o PDO. O PDO, ou PHP Data Objects, é um esforço de aproximação por parte da equipa de desenvolvimento do PHP para se aproximar daquilo que é, por exemplo, o equivalente ao ADO.NET da Microsoft. E o que é que estes assuntos têm, de facto, em comum? Bom, quando uma linguagem, como é o caso do PHP, tinha instruções do MySQL Connect, etc., MySQL, o que acontecia basicamente era que essas funções eram exclusivamente destinadas a dar acesso a bases de dados MySQL. Com a inserção deste mecanismo do PDO, o PHP Data Objects, passa a ser possível utilizar o mesmo tipo de objeto para aceder a qualquer tipo de base de dados, desde que na sua ligação, isto é, no estabelecimento da conexão com essa base de dados, seja utilizada a drive que é a drive correta, ou neste caso, vamos dizer assim, utilizar a connection string, o string de ligação correta. E, portanto, tem um aspecto que vai sendo diversificado de acordo com o sistema de gestão de bases de dados. Para podermos ter acesso a uma base de dados MySQL, escrevemos essa connection string de uma forma. Para ter acesso a outras bases de dados, escrevemos de uma forma diferente. Vamos aqui, no entanto, ver o que é que nos diz aqui a documentação do PHP sobre o PDO. E vai acontecer aqui uma circunstância, pelo menos à data em que eu estou a fazer estes vídeos, que pode não ser muito interessante para quem é português e gosta de ler em português. É que se nós escrevemos aqui PDO e formos à procura aqui do PDO Class, ok, vamos mostrar aqui o PDO Class, temos aqui o PDO Class e temos aqui muitas informações. Vamos tentar escolher aqui em Brazilian Portuguese e vamos verificar se há alguma tradução e não há tradução. Há aqui traduções em cima, ok? Temos aqui extensões de banco de dados, camada de abstração, PDO. Vamos clicar aqui em abstração e, como podem observar, temos aqui muitas coisas traduzidas. Temos inclusive aqui o PHP Data Objects, que é o assunto que nos traz aqui a este vídeo, aqui com a tradução da maior parte das entradas. Vamos clicar aqui no PDO. E temos aqui, então, muitas informações que já estão até traduzidas, ok? No entanto, começamos a ver por aqui fora que há algumas coisas que não estão ainda traduzidas. E estamos aqui com o Brazilian Portuguese. Se nós clicarmos aqui na introdução, infelizmente não vamos ter uma tradução em português, mas eu vou explicar de uma forma muito sintética aquilo que é o PHP Data Objects. Portanto, é uma extensão que define de uma forma muito simples e, portanto, que é muito simples também de utilizar, que consiste num interface que permite que ao PHP possa aceder a base de dados. Base de dados de diversas formas. Portanto, cada base de dados tem uma driver que implementa o seu interface para PDO, neste caso, este se expressa através da forma como nós fazemos a connection string, e a partir desse momento nós podemos nos ligar a essa base de dados. Há aqui depois algumas notas referentes a este sistema PHP Data Objects, mas aquele que eu acho mais importante é aquele que de facto está aqui definido em baixo, ok? E eu penso que está aqui definido, não sei se estará aqui, mas se não está, eu vou dizer qual é, ok? Há muitas preocupações, e com razão, sobre os sistemas de segurança dos dados, e que o PHP Data Objects veio, de certa forma, aqui também implementar com maior robustez. E eu refiro-me especificamente aos mecanismos de SQL Injection. O que é que significa o SQL Injection? É um sistema que os hackers
podem utilizar para tentar injetar informação ou danificar informação na nossa base de dados através, por exemplo, do preenchimento de um formulário normalíssimo dentro da nossa página web. Nós temos uma página web, temos um formulário onde um determinado utilizador poderá escrever uma mensagem para enviar ou para ficar guardada na base de dados. Ou então um post num fórum, por exemplo. Se nós não tivermos um mecanismo de segurança bastante robusto, o que pode acontecer é que esse utilizador pode vir a escrever no código, ou melhor, a escrever no campo da mensagem código SQL, e que, se não for devidamente tratado pelo sistema de gestão de bases de dados, vai fazer o quê? Vai misturar-se com a query de inserção ou de atualização dos dados na base de dados e poderá criar-se então um fenómeno de SQL injection. Isto é, em vez de estar a gravar uma mensagem, ele está de facto a executar uma instrução que foi escrita no nosso formulário por parte do hacker. Bom, o PDO, ou PHP Data Objects, contém um sistema de inserção de parâmetros. O mecanismo de inserção e atualização de dados numa base de dados através de parâmetros é muito mais seguro porque automaticamente elimina todas as possibilidades de SQL injection. E eu vou mostrar como é que isto funciona, pese embora o facto do grande objetivo desta playlist, eu volto a referir, é prepararmos-nos para depois avançar para o estudo de uma framework. Neste caso eu escolhi o Laravel, e na esmagadora maioria dos casos fica também já a informação que não vai ser muito frequente nós utilizarmos estas funcionalidades que eu vou estar aqui a mostrar, porque o Laravel contém um sistema para gestão de modelos e de controladores e de views, etc., que nos vai facilitar muito mais a forma como nós comunicamos com as bases de dados. De qualquer das formas, para quem quiser utilizar esse sistema, eu vou criar nos próximos vídeos, 2 vídeos, uma classe que vos vai permitir ser usada nos vossos projetos, ok? E que basicamente contém todas as instruções necessárias para vocês poderem comunicar com a base de dados. Ir buscar informação, gravar informação, ok? Tranquilo. Neste vídeo eu vou apenas mostrar como é que nós podemos conectar o nosso script de PHP, que neste caso não existe aqui, com a base de dados que nós temos aqui criada no nosso sistema e que está aqui aberta e que é a nossa loja. E vamos simplesmente conectar com a base de dados e verificar se a nossa ligação foi feita ou não com sucesso, ok? O sistema de PDO tem muitas funcionalidades, ok? Mas na sua generalidade, se nós podemos reduzir as funcionalidades àquilo que àquilo que são os conceitos mais importantes e ficarmos com já alguma robustez. E vai ser esse o grande objetivo da criação da tal classe, que depois eu vou partilhar com todos vós e que vocês poderão utilizar nos vossos projetos. Vamos então aqui criar um script de PHP e que eu vou simplesmente utilizar para me conectar com a base de dados. Vai ter aqui muito pouco output, apenas um textinho qualquer a dizer ligação estabelecida com sucesso ou não. Ok? Vamos aqui mudar para a linguagem PHP. E o que nós temos que começar por fazer então é o seguinte: o PDO, ou PHP Data Objects, é um mecanismo que funciona na base da programação orientada por objetos, o que quer dizer que nós temos que criar sempre uma instância da classe PDO. E então, para nós podermos aceder a uma base de dados MySQL, neste caso aquela que nós já conhecemos no nosso servidor, nós temos que lhe fornecer 4 dados. Ok? 4 dados. Temos que fornecer o host, temos que fornecer o nome da base de dados, o nome do utilizador que tem permissões para aceder à base de dados e a sua respectiva password. Ok? Muito bem. Posto isto, ou dito isto, nós vamos aqui usar uma metodologia que é muito frequente ver-se nas estruturas do PHP, que é definir os dados fora da query, ou neste caso fora da connection string, melhor dizendo. Então nós definimos aqui, nós temos que definir o host, ok? Vamos ter que definir também a database name, ou aquilo que nós podemos definir por dbName. Pode ser com outros nomes diferentes, não há qualquer problema. Eu vou colocar assim desta forma. Ok? Vamos ter que definir o database username e o database password. Okay? Nunca escrevam apenas password porque é demasiado arriscado. Ora, nós temos que definir estes 4 campos que aqui estão. Depois nós temos aqui a possibilidade então de criar
a nossa connection string. Okay? A nossa connection string será do género. Vamos chamar-lhe aqui gestor, okay? Que é o nosso objeto que vai gerir a base de dados, vai ser igual a new PDO, com letra maiúscula. Okay? PDO. E aqui dentro nós vamos inserir uma connection string. E vamos ter também alguns parâmetros. Neste caso, aqui, eu vou escrever agora, simplesmente de uma forma abstrata, vou escrever aqui a ligação. E depois vamos ter um outro parâmetro que é o username e depois outro parâmetro que é a password. Estes são os parâmetros que são fundamentais. Existem depois outros parâmetros que nós podemos acrescentar, nomeadamente relativamente à questão dos erros, etc., que nós iremos ter a ocasião também de ver. E será este o aspecto da nossa classe, ok? Ou da instanciação desta classe. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, eu vou até colocar aqui um comentário, e vamos fazer aqui assim, gestor é igual a new PDO. Como é que nós fazemos a ligação à base de dados MySQL? Vamos escrever aqui uma string, que vai ser MySQL. Esta instrução vai indicar ao sistema PDO que nós vamos aceder a um servidor MySQL. Vamos colocar aqui o host, e o host vai ser igual a quê? Vai ser igual, neste caso, a host, que ali está. Ora, eu posso fazer isto desta forma, concatenando, ou então poderia simplesmente colocar aqui desta forma. Ok? Assim. E, portanto, já sabem que a dupla cotação, ou neste caso as aspas duplas, permitem inserir automaticamente o valor daquela variável. E, portanto, temos aqui o host e ele vai ser colocado ali. Depois vamos separar aqui com ponto e vírgula e vamos escrever dbname. Isto é mesmo assim dbname e não tem a ver com esta expressão que aqui está. Dbname faz parte da connection string, vai ser igual à nossa variável, dbname, que é o nome da base de dados. Okay? E agora vamos fechar aqui, vamos colocar a vírgula e vamos passar a colocar o username e a password. Ora, o nosso username vai ser root, que é o utilizador que nós temos por defeito. E a password não existe neste momento, porque o nosso utilizador root não tem password. E depois eu vou mostrar como é que nós podemos acrescentar um utilizador diferente com uma password e tudo o resto. Ora, este é um mecanismo que nós temos que usar para estabelecer a ligação com a base de dados. Ainda não definimos aqui os dados. Ora, aqui o host é o local host. O database name é o loja. O username é o root. Eu coloquei ali, ok, já vamos substituir, e a password é nenhuma. O que significa que eu agora posso copiar aqui e alterar ali, e copiar aqui este e colocar ali. Perguntar-me-ão, então, mas porquê que eu estou a duplicar aqui se eu poderia colocar aqui diretamente? Bom, é que se eu depois, durante a execução do meu script, quiser voltar a reutilizar este tipo de instrução, eu tenho sempre a possibilidade de, alterando aqui no início estes valores, eles ficam automaticamente alterados para qualquer instanciação desta classe. Okay? Ora, vamos então guardar, neste caso vamos guardar aqui na pasta do champ, porque ela está vazia no htdocs, vamos colocar aqui index.php. O nosso servidor está a ser executado também o servidor MySQL, neste caso o Apache e o MySQL, e vamos verificar se há aqui algum erro, ok? Vamos testar. Então vamos abrir aqui um novo separador e vamos colocar localhost e não aconteceu qualquer erro. Vamos aqui até testar que estamos a usar o sistema correto. Vamos aqui colocar um echo fim, ok? Muito bem. Vamos aqui novamente refrescar e, como podem ver, fim. Não houve qualquer erro. Vamos apenas finalizar este vídeo mostrando se de facto existe aqui a possibilidade de nós sabermos se a ligação foi feita ou não com sucesso. E para isso eu vou aqui fazer uma simples alteração. Vamos aqui retirar dali o H, Ctrl S. Vamos aqui refrescar a nossa ligação e, como podem observar, o sistema está ali a ler e, ok, fatal error na linha 9. Ele leu e acabou por não conseguir fazer aqui a ligação. Porquê? Porque aqui o localhost foi alterado. Então significa isto que, por uma questão de apresentação de erro, à partida, o sistema está a funcionar corretamente. Mas nós temos muitas formas de perguntarmos ao sistema se ele está a funcionar ou não. Eu vou mostrar apenas uma, que é mais direta, que é através de um atributo do PDO.
e, como eu tive a ocasião de dizer inicialmente, o PDO é um objeto, ou uma classe que podemos instanciar como objeto. Então eu posso simplesmente colocar aqui no echo para apresentar os dados, ou então colocar aqui estado, vai ser igual aqui. O estado significa se a ligação está ou não está bem aberta, ok? Então nós podemos aqui simplesmente perguntar ao gestor, neste caso, get attribute, e dentro dos atributos nós vamos utilizar constantes. Uma constante chamada PDO attr underscore connection underscore status. Vamos verificar se o sistema nos vai dar algum retorno. Neste caso, porque vamos fazer aqui um echo estado. Okay? Vamos aqui então refrescar. Okay? Refrescamos e cá está. Localhost via TCP/IP. Significa que nós estamos ligados à nossa base de dados e, por conseguinte, a partir deste momento estamos em condições de comunicar com a base de dados através do sistema PDO. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like, subscreva o canal, partilhe nas redes sociais e deixe ficar o seu comentário. Todas as sugestões e informações complementares são sempre bem-vindas.